Gente, eu acabei de gravar 26 minutos de vídeo aqui, só que eu percebi que quando eu falei o que eu tinha que falar, eu tratei todas as coletas como se elas fossem todas iguais. Isso porque eu sou pay to win, eu tô full peso, eu tenho slot e tenho empregada. Eu quero deixar vocês alertados de que coleta de pedra e de madeira são pay to win, porque se você quiser explorar o máximo dessas coletas com maestria alta, uma coisa é você coletar com 500, 800, 900 de maestria. Outra coisa é você com 2K de maestria querer coletar madeira e pedra sem peso e sem empregada. Então, principalmente, assim, o que me vem à cabeça é que pedra e madeira são pay to win, sim. Porque um cavalo não vai adiantar, ele não vai ter slot para tudo isso. Você vai precisar de empregado e vai precisar de bom peso, ou então você vai ter que ficar voltando toda hora para descarregar. E os spots eles estão longe das cidades, como é o caso do Abrigo do Peregrino e o caso dos melhores spots de madeira. Levem isso em consideração quando vocês estiverem escutando eu falar sobre a diferença das ferramentas e da vantagem de cada um dos materiais, ok? Bom vídeo para vocês. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo está sendo patrocinado pela Júlia, que não pôde fazer aula dela. A gente vai tentar fazer amanhã. E ontem eu fiz um videozinho falando sobre aquele novo drop lá de Valência, do Abrigo do Peregrino. Na verdade, de qualquer mineração, né? Qualquer coisa que você faça com a picareta. E aí eu falei assim, eu não faço vídeo mais de BDO porque não estou pesquisando nada novo, não estou descobrindo nada novo, só estou fazendo mais do mesmo. E aí eu recebi um comentário super fofo do tipo, na verdade o que você acha básico e repetitivo e natural pra mim é completamente novo e tipo, faz uns conteúdos sobre coleta aí. E eu achei isso bem bacana e eu lembrei de um post de um menino na comunidade lá no Facebook, em que eu respondi para ele uma vez sobre a cadência de energia da coleta, porque ele queria entrar nessa life skill. E eu falei brevemente, eu falei que eu faria um vídeo a respeito disso e nunca fiz, então aqui vai. Que ferramenta usar, como fazer coleta e tudo mais. E antes de qualquer coisa, embora tenha gente que seja apaixonado por coleta gratuitamente e que goste de fazer, porque realmente é gratificante e relaxante, eu tenho que dizer para vocês que eu jamais faria coleta se eu não trabalhasse tanto na frente do computador. O Black Desert, no geral, ele ajuda a me concentrar melhor na aula que eu dou, eu consigo prestar mais atenção no aluno, divago menos e eu tenho a paciência de esperar o tempo dele construir a frase que ele precisa construir, e isso faz com que eu seja um professor melhor, assim, na minha opinião. E é por isso que trabalhando tanto, às vezes, sei lá, 6, 7 horas seguidas, eu consigo fazer coleta por 6, 7 horas seguidas. Eu também coleto e faço life skill enquanto eu assisto alguma outra coisa, enquanto eu assisto vídeos no YouTube e às vezes, dependendo do life skill, até lendo. E eu acho isso bacana também. Então, eu gosto de dar esse alerta, porque se eu recomendo coleta para alguém que não usa esse tempo para fazer alguma outra coisa, que não escuta podcasts, que não fica conversando com o pessoal da guild enquanto coleta, tipo, o cara começa a fazer atividade e ele fala, sério que você tem paciência de ficar fazendo isso daí? Tipo, rodando sempre no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, coletando a mesma coisa. Sério, e na verdade a mecânica do grind ela é muito parecida, porque os mobs, a partir do momento que você tem GS o suficiente, eles te oferecem muito pouco resistência, muito pouco desafio, muito pouco, claro, salvo esses spots aí mais recentes que se você não tomar cuidado você deita. A coleta ela tem a vantagem também de, por exemplo, de repente o cara não vai abrir PK aqui em mim, a gente não vai ter que disputar o spot. Imagina um aluno meu tentando formar frases com verbo to be e eu hitando meu teclado aqui, socando meu teclado, esfregando tudo, a não ser que eu jogasse de... não vou falar mal de nenhuma classe. A não ser que eu jogasse uma classe em que eu precisasse somente de um dedo. Quem sou eu para falar, não jogo com nenhuma. Então, a life skill ela é muito mais previsível, o resultado do seu trabalho é muito mais previsível, porque você não tem aquela coisa de, nossa, acabei de mudar de canal e tá cheio aqui, e eu tô com preguiça de ir para outro lugar, então eu vou ficar parado aqui, vou esperar 20 minutos se passarem. Na life skill não tem isso.
E eu acho que isso é uma das coisas que acaba saindo mais caro. Não adianta você pegar um spot de grind em que você consegue fazer 300 kk a hora, só que nas 2 horas que você tinha para jogar, você esperou 40 e fez PVP durante 35. Aí você grindou no melhor spot por hora, só que você em 2 horas acabou grindando meia hora sossegada. Não estou aqui para ficar falando mal de grind, pelo amor de Deus. O que eu quero fazer é que você leve em consideração as inúmeras variáveis. Por exemplo, eu não coleto em spot pop. E é porque o spot pop ele não dá dinheiro? De forma alguma. Os spots mais disputados, mais concorridos, eles são muito bons. Mas assim, eu coleto tipo 6, 8 horas por dia. Aí chega o cara do trabalho cansado, querendo relaxar naquela 1, 2 horas que ele tem para jogar. Ele chega no spot que eu tô lá coletando Arvin em Bear, que eu tô coletando carne, e pergunta, manda aquela mensagem assim: pô, cara, falta muita energia ainda. Eu falo, mano, coleta aí. E eu saio e vou fazer outra coisa. Então, a vantagem da coleta é que se você não for apegado àqueles spots que mais dão silver por hora, você vai ter meio que a certeza absoluta que você sempre vai ter o seu canto para coletar de boas. E aí, quanto mais ferramentas e quanto mais variedade, quanto mais destinos você souber dar para aquilo que você coleta, melhor. Uma outra coisa que eu tenho para contar para vocês também. Logo quando esse jogo saiu, quando ninguém pensava que um dia viriam existir maestrias, eu ficava fazendo planilhas retardadas de Excel assim para ver o que dava mais. Então eu pegava as ferramentas, era tudo no mesmo nível, e eu saía procurando aquilo que mais daria dinheiro. E aí assim, quando você coleta carne, por exemplo, te brilha os olhos, né? Você fala, nossa, quanto dinheiro. Sangue é a mesma coisa. Aí você vai coletar madeira, talvez não é a mesma coisa. Você coleta pedra, você fala, pô, mas uma carne custa 10k, um sangue custa 10k e essa pedra aqui custa 3. Há que se perceber também que determinados itens de coleta, eles têm o valor da coleta por hora distribuído em vários itens. Então, quando você coleta carne, quando você coleta sangue, o que acontece? Você tem grande concentração desse valor num único item, e o bom do nosso servidor é que pouca gente coleta isso, então você tem grande demanda, e conseguir vender isso no preço máximo é um fator que influencia muito no seu lucro. Imagina se todo mundo coletasse carne, todo mundo vendesse carne e pouca gente quisesse comprar carne. Aí seria diferente, porque a gente teria que levar em consideração o fato de que a carne muitas vezes ela é vendida muito barato, e ela poderia não ser tão competitiva assim quanto ela enquanto que a gente tem hoje madeira, minério, tem um monte de coisa aí simplesmente que não é vendido no preço máximo. Então isso é determinante no lucro. Então eu entendo quando você fala, olha, coleta carne, coleta sangue que você vai conseguir vender, você não vai ter problema de liquidez e você vai poder fazer culinária, alquimia, isso vai ser ótimo. Eu entendo tudo isso. Só que a gente tem que levar em consideração mais um fator, que é o tempo de cadência de energia. E é sobre isso que eu queria fazer o vídeo lá que eu falei que eu ia fazer. Que é isso. Desculpa, gente, tô meio cansado, tá difícil ordenar até as ideias. E o que eu quis dizer, indiscutivelmente, o kk por hora da coleta de carne nos spots que tem mais carne juntos, indiscutivelmente a coleta de sangue nos spots em que você tem um monte de animal que você coleta sangue juntos, eles têm assim, a renda por hora trabalhada é muito alta. Só que se você quiser fazer da coleta a sua profissão principal, ao ponto de ter benção de cama silvia e ao ponto de ficar potando e ficar usando o pote para poder coletar por mais tempo, talvez a carne, talvez a pedra sejam meio frustrantes no sentido de que você vai esgotar sua energia muito rápido e depois vai demorar para você recuperar e você vai ter que procurar alguma coisa para ficar fazendo enquanto você recupera essa energia. E aí tudo bem, você vai cozinhar a carne que você coletou, você vai sintetizar o sangue que você coletou, ainda assim vai sobrar tempo, mesmo que você faça culinária ou alquimia potando. E aí você vai ter que buscar talvez alguma outra coisa para poder voltar para o spot e coletar. E eu acho que esse jogo ele é muito bem pensado para isso, porque o que vai ter brilhando lá na loja de pérola para você comprar caso você queira? Vai ter aquela recuperação de energia pay to win, que se você achar que aquilo compensa o preço pago,
ninguém pode te julgar. Eu só não gosto de ter essa mecânica do meu rendimento no jogo vinculado a alguma coisa que eu tenho que comprar com o dinheiro fora dele. Uma coisa é eu comprar uma skin, uma coisa é eu comprar um item, uma coisa é comprar uma coisa, é algo que eu vou poder usar para sempre, ou que eu vou ter um benefício durante determinado tempo. Agora, vincular a coleta aquele pote pay to win lá, eu acho meio sacanagem. E depois desse último patch a gente começou com essa frescura de novo aqui de disconnect. Bom, vamos lá. Logo, essas duas ferramentas, aliás, a coleta de carne e de sangue, elas fazem com que essa energia caia muito rápido. A picareta também. Se você coleta em bear, ainda mais agora, eu tenho até que falar desses novos prêmios aí, porque fui meio equivocado no meu vídeo anterior. Se você coleta lá, você vê que parado, você faz uma sequência ininterrupta de um monte de coletas ali, e a sua energia ela acaba muito rápido. E aí você vai ter que fazer outra coisa. Isso não acontece, por exemplo, com o machado. Embora você tenha problemas de liquidez daquele monte de material que você consegue, você tem que saber que fim que você vai dar tudo aquilo, e você tem que saber se você vai saber fazer dinheiro com os itenzinhos que você está dropando, e como é que você vai vender essa madeira, o que você vai fazer com ela. Embora você tenha tudo isso, esse espaçamento de um lugar para o outro, né? Você pode até dizer que você tem que coletar de mousse isso daqui, é meio que verdade mesmo. Mas esse espaçamento entre uma árvore e outra faz com que a energia ela acabe caindo mais devagar. E aí você consegue ficar mais tempo botando no spot. E aí você fala, mas ele não tem a mesma rentabilidade e a mesma liquidez da carne. Em relação à liquidez eu até concordo, mas em questão da rentabilidade, o drop de cafras ele é muito melhor, e esses itens aqui eles podem se tornar coisas muito valiosas, ou de repente até se você vender mesmo. Então, se você tiver paciência para vender tudo isso, ou se você souber o que você vai fazer com tudo isso, e mesmo usando o pacote econômico meio que eu sempre busquei dar fins com produção e não necessariamente com venda direta no mercado, isso pode acabar sendo muito interessante. Então, pense que antes de dormir você pode, por exemplo, fazer 1 hora de coleta de carne, e depois ficar mais 1 hora cozinhando, vendendo e fazendo alguma outra coisa no jogo que vai te render menos, ou então de repente você consegue ficar quase todo o tempo que você tem para jogar coletando uma coisa que não vai esgotar sua energia assim tão rápido. Então, uma pergunta que vocês fazem bastante é tipo, que ferramenta que vale a pena? Isso é uma pergunta meio complicada de responder, porque tudo depende da demanda do mercado atualmente. Até pouco tempo atrás, a gente estava com excesso de seiva no mercado. Tinha muita gente coletando seiva e não tinha absolutamente ninguém vendendo. Então foi 1 hora de sair comprando seiva do pessoal que colocava para vender, porque tinha seiva sendo vendida por 2K. E agora, aparentemente, a situação mudou um pouco, né? Então, quando você vê uma seiva que estava a 2K pouco tempo atrás, agora ela já está por 6. E não é um negócio tão difícil de conseguir assim. Então você percebe que esse valor ele varia, e às vezes vale muito a pena você comprar, e é bom que no momento certo para se vender você tenha uma quantidade acumulada bastante grande. Então tem isso também, você tem paciência para coletar hoje para vender daqui 6 meses, porque o negócio está muito baixo e de repente ele sobe e de repente ele cai de novo. Esse é um fator a ser levado em consideração. Agora, em relação à flexibilidade das ferramentas, eu diria que o coletor de fluido ele é uma arma que para mim é muito... Quer dizer, uma arma. É que a arma para mim é ferramenta de life skill. Mas o coletor de fluidos, meme, ele é uma ferramenta muito útil e muito versátil para mim. Por quê? Porque a save ela é muito útil e ela tem um preço muito bom, tanto para sintetizar quanto para vender no mercado, ela é muito bom. E você pode fazer essa mesma mecânica da coleta de madeira, fazendo com que a sua energia ela caia muito lentamente. Então, você vai poder coletar por mais tempo, caso você queira. E essa mesma ferramenta você pode ir lá nos cervos, você pode ir lá nos lobos, você pode... Lobo não digo, né? Não sei.
você pode coletar sangue no lugar onde os animais se concentram. Então, perceba, imagina que você tem uns 600 de energia e você quer deixar o seu char pescando e você já está morrendo de sono. O que você quer? Você quer liquidar essa energia para poder deixar pescando e ir dormir. Você pega esse coletor aqui de fluidos e vai coletar sangue, arrebenta e não pota, esgota essa energia, pronto, deixa o char para pescar, vai dormir feliz. Agora você acabou de acordar, você tem uma temporada inteira do seu seriado favorito para assistir. Você quer ficar conversando de boa com seus amigos na guild, você quer ficar dando umas 5 aulas seguidas aí em que você vai ter que ficar batendo papo, então você quer ficar bastante tempo no spot, ao invés de coletar save, ao invés de coletar sangue, você vem aqui e começa a coletar essas saves. Por quê? Porque o tempo que você vai gastar andando de um lugar para o outro vai fazer com que a sua energia caia mais lentamente. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui para vocês porque parece unanimidade. Tudo bem que eu converso muito pouco com o pessoal que faz life skill. Geralmente as pessoas me procuram porque estão começando, assim. Mas eu vejo muita gente com receio de coletar save porque fala, demora muito, aí o dinheiro é ruim. E aí você não percebe que, de repente, 3 horas ou 3 horas disso daqui podem te render muito mais do que 1h30, 2 horas de uma outra coleta. No fim das contas, a coleta seria horrível se eu começasse louco para parar. E para mim isso acontece com grind. Quando eu vou grindar de alguma forma, eu fico olhando pro relógio, eu fico enchendo o saco de todo mundo que tá me escutando, dizendo que eu tô entediado, que eu tô com sono, que eu tô com raiva. Se você sente essa sensação quando você vai coletar, não perca o seu tempo montando set só porque isso dá grana. Vá fazer aquilo que você mais gosta de fazer, porque o tempo vai passar e você não vai perceber. Entende? Aquilo que eu digo. Tem spots que esse coletor de fluido ele também é muito bom, porque você vê as coisas mescladas. Você vê um monte de árvore com um monte de animal passeando no meio. Então, por exemplo, eu posso aproveitar quando eu tô com machado, eu meio que ignoro esses animais aqui. Mas quando eu já estou com o coletor de fluido mesmo, você pode até bindar aqui nas keys, né? Deixar o machado e o coletor aqui e ficar trocando. Mas já que eu já estou com o coletor de fluidos mesmo, quando eu vejo esses lagartos aqui, eu vou coletando os sangues dele. E tem um monte de spot por aí de madeira que tem um monte de animais entre eles, e você pode gastar a sua energia muito rápido, vai acelerar mais o tempo que você vai conseguir energia, você vai conseguir otimizar assim, o seu trabalho, fazendo coisas que vão no fim das contas, te dar uma renda muito legal. Bom, já me perdi na fala porque estou sem um pingo de concentração hoje, mas a mensagem que eu queria dar é essa. Eu acho que essa faca de curtimento aqui, ela está bastante deixada de lado pela dificuldade que a gente tem de dar liquidez ao material que a gente coleta. Então, embora os couros eles sejam, né, eles têm um preço muito alto, eu não sinto assim que tem uma demanda tão grande que justifique você se dedicar a isso. Agora, todas as outras, você não, hoje em dia, eu não sei, talvez eu esteja até falando besteira, tá, gente? Deixa eu ver material e couro aqui. Não dá para negar que tem bastante material disponível. Mas a coisa ela ainda está no preço máximo. Eu só não sei o tamanho do giro disso daqui. Agora, todas as outras ferramentas, tipo carne, minério, e essa ferramenta aqui ela é um pouco mais complicada. Ela vai te dar muito XP, mas ela vai te dar uma série de itens que você vai ter dificuldade de dar liquidez. Quem faz alquimia, quem rusha alquimia, sabe que aquelas ervas lá, flor de fogo, jupa de leão, azaleia, erva aurora, quem rusha alquimia sabe que aquilo nunca é demais, que você pode ficar coletando muito em berry, você pode juntar 100 mil, 200 mil, 300 mil daquilo e falar, nossa senhora, nunca mais vou precisar disso na minha vida, e aí você começa a fazer alquimia, aquilo some, aquilo derrete, desaparece. Então nunca é demais, e a lucratividade ela é boa a partir de determinados níveis de maestria, porque aqueles frutos de alquimia eles vão te dar bastante dinheiro.
Então, no fim das contas, tudo dá na mesma se você fizer bem e se você souber que fim dá para cada coisa que você vai fazer. Mas eu acho esse lance da preocupação com o seu nível de energia, não somente o máximo dele. Na coleta, o máximo de energia ele é menos importante do que a velocidade com que você vai conseguir repor isso. Né? Então, principalmente se você tem uma agenda de trabalho muito próxima ao seu computador, você pode se organizar de maneira que você consiga ter os seus horários de coleta e os seus horários de descanso. E isso pode ser fazendo outras life skills, pode ser dormir com cama silva, é um negócio que recupera muito e que aumenta muito seu potencial de coleta ao longo do dia. E acho que deu, né? Em relação essa pedra pintada aqui, eu quero dizer que eu fui injusto e eu me toquei depois que eu terminei de fazer o vídeo, tá? Eu falei assim, olha, em 1 hora eu consegui 8, só que eu não levei em consideração que nessa 1 hora eu brinquei com a bebê, eu conversei com o aluno, eu fiquei parado no spot durante muito tempo. Eu comi durante essa 1 hora e então não foi em 1 hora que eu dropei aqueles 8. Isso daqui foi o resultado de 1 hora de coleta e tá sendo mais ou menos isso mesmo. Quando você vai lá coletar, em 1 hora você dropa alguma coisa entre 45, 60, 40 e 60. Eu estou vendo que as pessoas estão falando que os níveis estão mais ou menos nesse, e escuto relatos de bastante gente que já deu sorte dropando coisas que são caras. Bom, não deixou o spot quebrado ao ponto de todo mundo ir lá só por causa desse drop. Não é o caso. Eu recebi ótimas notícias no sentido de que se você equipar o mosquete, você cancela aquela animação e eu preciso lá testar isso para ver como que tá esse negócio. E uma coisa que eu pensei, mesmo antes de saber dessa do mosquete, uma coisa que eu estava pensando, mesmo antes de saber dessa do mosquete, se você gasta muito mais tempo naquela animação lá, 8, 10 batidas que você dá ali naquele tempo muito maior, acaba ajudando no seu timing de potar o negócio. Né? Um dos recursos que eu uso no Abrigo do Peregrino, eu faço com que os meus chars out eles levem, por exemplo, eu tenho 2 autos que carregam caixas, e aí eles levam, por exemplo, caixa de Calf, onde eu tenho um monte de oficina, e leva até Grão Bazar. Aí daqui eu dou um transportar e mando ele de volta para a cidade, onde ele vai ter caixa para carregar. E eu fico coletando aqui no Abrigo do Peregrino, e quando a minha energia esgota e eu ainda quero recuperar para coletar, aí eu venho aqui, busco as caixas daqui e levo para lá, e vou guardando, né? Esse tempo aqui de vir para cá e levar para lá é um tempo em que você descansa o dedo do R, e dá tempo de usar aí umas duas potes tranquilamente. Você volta já para usar a terceira pote e aí te dá um pouco mais de fôlego para você terminar a coleta aqui e depois fazer outra coisa. Eu estou simplesmente contando como que é parte da minha rotina para ver se você consegue se espelhar nisso. Quantos jogadores desse PDO aguentariam jogar o jogo do jeito que eu jogo? A verdade é que se eu não ficasse dando aula, se eu não ficasse assistindo e escutando coisas, eu não conseguiria jogar o BDO do jeito que eu jogo e estaria fazendo outra coisa. Geralmente quando eu termino meu trabalho, eu deixo o char fazendo life skill e vou jogar MOBA, e aí eu tenho essa sensação gostosa que vocês têm quando vocês fazem o PVP do jogo. No fim, não tem jeito certo de se jogar, e o fato de você ter essa possibilidade de jogar o mesmo jogo e de repente trombar com um cara que nunca fez life skill, mas ele já tem 200 milhões de quests feitas na conta, isso só aponta o quanto esse jogo é rico em permitir que você faça com que a sua jogabilidade, o seu jeito de jogá-lo tenha a sua cara e não a cara do jeito certo de se jogar. Tomara que vocês vejam utilidade nessas coisas, né? Essas ideias, essas dicas que eu estou compartilhando com vocês, porque outra última coisa que eu quero deixar aqui, você não pesca enquanto você quer recuperar energia. Hoje em dia, se você tem material suficiente para fazer alquimia, o drop
Estilhaço, eu tô falando com 1.700 e pouco de maestria, eu acho, tá? Eu tenho uma certa maestria alta, mas em níveis médio, altos de maestria de alquimia, o seu drop de estilhaço ele vai ser muito maior do que o de fragmento das ruínas antigas. Ou seja, quando eu tô fazendo alquimia, tem aqueles itens de sorte, que são essas barrinhas de ouro que vai ter solvente de metal, polidor de gema, vai ter um monte de coisa e vai ficar dropando esses estilhaços de memória. A taxa de drop de proc de estilhaço de memória na alquimia com um nível relativamente alto, esse daqui, mas tá, eu tô com 1650. Com 1650 de maestria, o drop de estilhaço fazendo alquimia, ele é qualquer receita, ele é muito maior do que o meu drop de fragmento das ruínas antigas fazendo pesca. Então, se você tiver material, além de fazer o lucro da alquimia, o resultado ele acaba sendo melhor do que a pesca. Qual a vantagem da pesca? Você não precisa de matéria-prima nenhuma. Você não precisa ser um acumulador com um monte de recurso para você poder fazer muito tempo de alquimia. Você não precisa de recurso nenhum. Você entra no mercado, compra uma vara de balenas, uma boia e vai para o mar. E outra, você pode ficar muito mais tempo, porque a alquimia eu consigo ficar o tempo do forno, né? Tipo, em 20 minutos o forno acaba e eu tenho que trocar ele. E a pesca você pode deixar pescando a noite inteira ali, descartando os verdes, que no dia seguinte você vai ter os peixes para vender e os fragmentos lá para ir fazer estilhaço caso você queira. Eu acho que isso meio que engloba a grande parte das dúvidas. E no fim das contas, que receita usar para começar a alquimia? Gente, eu não consigo ter essa visão nem se eu tirar os acessórios, assim, eu não consigo ter essa visão de começo. Mas eu ainda acho que o pá com reagente é uma coisa que vale a pena no início, porque o silver por hora dele é muito baixo, mas proporcionalmente a matéria-prima investida é muito alta. O que eu estou querendo dizer é que com elixirs avançados você vai conseguir muito dinheiro, e fazendo reagente você vai conseguir pouquíssimo dinheiro. Mas se você está começando e tem pouquíssimo material também, o reagente ele multiplica esse material com muita facilidade, com coisa que você coleta ou que você compra muito fácil. E é uma forma de se começar e upar, e com isso ir fazendo seu set para depois, quando de repente você vai ver os seus procs, aí já vem aquelas coisas que dão gosto, assim, de dropar um lingote de 100kk, de pegar uma pedra de alquimia fiada, alguma coisa parecida com que a gente está com esperança agora de pegar nesses procs de sorte aqui no Abrigo do Peregrino lá. Não é um tipo de coisa que acontece todo dia, toda hora, mas quando acontece deixa a gente bem feliz e sobe muito a média do tempo investido na profissão. Bom, eu acho que eu já falei mais do que eu devia, do que eu precisava. Espero que seja útil e um grande abraço para vocês.